Ora, muito bom dia, ou poderá ser boa tarde, ou poderá ser boa noite, nunca sabemos bem a que horas é que estas coisas são vistas. Seja como for, o meu nome é Miguel Rico, sou aqui professor auxiliar na Faculdade de Medicina do Porto e desafiaram-me para fazer esta conversa um bocadinho convosco, é mais um monólogo, não é, sobre estas questões da saúde mental e da crise pandémica que todos sentimos e que todos prevenimos. Mas seja como for, que de alguma maneira, se calhar é importante também conversarmos um bocadinho até para evitar o mais possível deixar marcas. Eu fiz apenas este slide onde tenho, de alguma maneira, alguns temas que eu acho que são importantes e relevantes para conversarmos. É evidente que no tempo que temos, não temos muito tempo, mas eu gosto sempre de começar com boas notícias, e as boas notícias é precisamente eu estar aqui a falar. Digamos que nunca que eu me lembre, não é? E só mesmo na sequência desta crise que passamos se deu tanta importância à saúde mental. De facto, agora tem sido uma correria da quantidade de solicitações que vamos tendo a este nível. Isto significa que, de alguma maneira, finalmente se começou a dar importância devida à saúde mental e isso em si mesmo já é protetor, porque já nos permite falar sobre coisas que, de alguma maneira, as pessoas de antes escondiam muito mais do que gostavam de falar. Digamos que hoje começa a ser um bocadinho mais aceite nós podermos sentir, se calhar, um bocadinho mais tristes, ou um bocadinho mais ansiosos, ou um bocadinho menos bem dispostos, e isso já não parecer uma coisa estranha, ou sobretudo não parecer uma coisa relacionada com a fraqueza, não é? Porque muito do estigma associado à saúde mental, ou se quisermos à doença mental depois, tem muito a ver com esta noção de que quem não consegue responder como deve ser, acaba por ser uma pessoa frágil, fraca, e portanto isto vira-se contra nós, e é isso que muitas vezes está na base daquilo que são as complicações maiores, ao nível sobretudo das perturbações emocionais, porque de facto quando nós não conseguimos aceitar que não estamos bem, se calhar isso na maior parte das vezes acaba por deixar mais marcas e por trazer mais complicações, e é esse o caminho depois, se quisermos, para adoecermos ou para complicarmos. Portanto, a primeira coisa importante, se calhar, a retermos, agora que também estamos aqui numa fase já de pensamos nós e acreditamos nós e queremos todos que assim seja, de ultrapassar esta fase pandémica, é que temos todo o direito de nos sentir mal. Temos todo o direito de achar que isto é difícil, temos todo o direito de, naturalmente, termos dificuldades e, portanto, isso em si mesmo já é protetor. É evidente que uma das coisas importantes que também, de alguma maneira, se tem hoje falado um bocadinho mais, tem a ver com estas questões da saúde psicológica, este segundo ponto que aqui ponho. Porquê é que eu ponho a saúde psicológica e não ponho a saúde mental? É para termos um nível, se quisermos, um bocadinho mais leve, que eu acho que é importante, que é a ideia de que todos temos que nos sentir bem. Este temos não é impositivo, no sentido em que se nos sentirmos mal, não é, tem que ser uma complicação, mas é importante que nos possamos sentir bem. Então é importante, num tempo destes, nós conseguimos promover aquilo que é o nosso bem-estar. Hoje fala-se muito na questão do autocuidado, e o autocuidado passa por aí, fazermos coisas que nos façam sentir bem dispostos, que nos façam estar o melhor possível com a vida. Isso é que é a saúde psicológica, ou seja, sentirmos bem connosco. E, inevitavelmente, quando isso não acontece, e todos nós, não é? Nos acontece várias vezes na vida e vai continuar a acontecer, mas quando de alguma forma não nos estamos a sentir bem, evidentemente, não é? Termos em atenção isso mesmo, tentarmos compreender e perceber aquilo que se passa, falarmos com alguém se assim o quisermos fazer e procurarmos sobretudo aquilo que são as nossas respostas, não é? Que podemos ter de coisas que gostamos de fazer, de pessoas com quem gostamos de estar e que nos podem ajudar naturalmente a voltar a sentir melhor. Porque o que nós não podemos é estar sistematicamente, e aceitar isso como uma realidade natural, sistematicamente a não nos sentirmos bem, ou se quisermos a sentirmos um bocadinho menos bem, ainda que, evidentemente, isso não implique que seja doença. A doença começa nestas questões emocionais e nas questões que hoje, as perturbações emocionais, a grande maioria delas são a depressão e a ansiedade, aquilo que no fundo vai aparecendo em maior número, ainda que todas as emoções possam de alguma forma perturbar-se. Isto foram circunstâncias que de alguma maneira foram acontecendo mais vezes durante a pandemia. Houve um crescimento bastante grande de casos e que tem aparecido agora também nesta retoma, neste desconfinamento, o que pode parecer paradoxal, mas não é tão estranho como isso. E não é porque as pessoas lidam mal com a questão de desconfinarem, para todos nós é ótimo desconfinarmos, como é evidente, mas porque de alguma maneira vamos nos confrontar agora com circunstâncias onde possamos não conseguir responder da forma como gostaríamos de responder. Porque de alguma forma isto pode aumentar em aqui alguns momentos algumas sensações de estranheza, sobretudo
naquilo que eram pessoas que de alguma forma sofreram um bocado durante, ou sofreram mais durante a pandemia, que de alguma maneira se sentiram mais desequilibrados, menos bem e que agora sentem alguma dificuldade ou podem sentir alguma dificuldade na retoma e, portanto, há um maior risco, se quisermos, de que as pessoas possam, ou que as profissões agora possam manifestar-se mais. Porquê? Porque agora vamos sentir mais as nossas incapacidades, vamos sentir mais as nossas dificuldades, vamos nos confrontar com aquilo que seria uma vida um bocadinho mais normal, mais de acordo com aquilo que gostaríamos e não conseguimos sentir esse retorno e isso de alguma forma pode ser perturbador. Então é importante, naturalmente, e é evidente quando começamos a sentir que estamos a desequilibrar, e eu queria que tomassem nota que a ideia de sentirmos que estamos a equilibrar é quando começamos a não achar normal a forma como nos sentimos. E esta dimensão heurística, que se quiserem pessoal, é muito importante, é a ideia de eu achar normal esta minha forma de reagir, esta minha forma de estar, aquilo que se está a passar comigo, aquilo que eu estou a ser capaz de fazer ou não ser capaz de fazer, as dificuldades que eu estou a sentir neste ou naquele contexto, seja a estudar, seja a trabalhar, para quem é o caso, seja com os amigos, seja em que contexto for, é importante nesta altura, quando isso acontece, então pensarmos em preocupar-nos um pouco com isso e procurarmos eventualmente ajuda, seja com os profissionais correspondentes, seja naquilo que sejam os recursos que possamos ter. E, portanto, é importante darmos agora atenção a estas questões emocionais. Outra coisa que se tem falado muito nestes tempos de pandemia tem sido de burnout, muito associado aos profissionais, mas isto não é apenas para os profissionais, é um bocadinho para toda a gente, é evidente que é associado ao trabalho e às dimensões profissionais. É importante percebermos que logo à partida, tudo que é trabalho, tudo que é estudo, tudo que são aquilo que são as nossas atividades a que somos naturalmente obrigados em função daquilo que é o contexto da nossa vida, se tornaram mais difíceis num contexto pandémico. Tornaram-se mais difíceis porquê? Porque os tivemos que fazer em circunstâncias que não são aquelas mais habituais. Tão simples como eu estar aqui a falar convosco em frente a uma câmara e não estar a ver ninguém, e estar apenas e só a tentar orientar o que estou a dizer por aquilo que é o que eu quero dizer e não por aquilo que, por exemplo, é o feedback que eu pudesse ter de uma assistência que estivesse naturalmente no fundo, comunicar comigo. Então, tudo se torna diferente, temos que prestar atenção a contextos diferentes, a estímulos diferentes, a dimensões diferentes e, portanto, isso em si mesmo já é mais cansativo, já nos cansa mais e traz-nos uma menor sensação de compensação, porque como as coisas são mais difíceis, evidentemente nós precisaríamos de uma compensação maior que não existe, porque é em função daquilo que todos vivemos e daquilo que foi a necessidade de nos isolarmos, evidentemente as compensações tornaram-se mais difíceis e mais complicadas. E, portanto, isto faz com que o custo que temos em relação ao trabalho e o benefício que obtemos dele se tornasse mais desequilibrado e, portanto, isso tem tudo para não correr bem. E, sobretudo, num mundo onde as exigências são contínuas e onde, de alguma forma, nós queremos responder, somos muitas vezes forçados a continuar e sentimos forçados, até por nós próprios, não é por ninguém. É aquilo que nós exigimos de nós e que estamos habituados a exigir e que agora não estamos a conseguir responder. E isso é que é a base desta ideia do burnout, não é? De um esgotamento, não é o cansaço. É evidente que está cansaço, mas é muito mais do que o cansaço. É uma sensação de que eu queria parar ou de que não estou a conseguir fazer como deve ser, mas que não consigo, não é? Não posso, forço-me a continuar. Portanto, é fundamental nós sermos, de alguma maneira, e termos sido, e agora neste retomar das nossas atividades que continuam a ser diferentes, nós termos, de alguma forma, bastante tolerância connosco. E sermos capazes de perceber que as coisas são mais difíceis, nós não podemos fazê-las exatamente da mesma maneira, não podemos ter as compensações que realmente tínhamos e, portanto, é natural que possamos às vezes fazer menos e isso não é nenhum problema porque, evidentemente, vamos todos ter tempo para recuperar e, evidentemente, as coisas têm muito menos importância do que aquelas que tantas vezes lhes atribuímos. Outro conceito importante ligado à saúde mental, que é importante refletir, e é evidente, estou-vos a dar apenas, dentro do tempo que tenho, linhas gerais daquilo que devem ser as nossas preocupações e que de alguma maneira possam ser pontos que depois qualquer um das pessoas que me estejam a ouvir poderão desenvolver, não é, por sua conta, seja através de alguém, seja naturalmente através daquilo que possam pesquisar, é esta questão da fadiga pandémica que se falou também muitas vezes e que continua, porque estamos todos
evidentemente com muita sede de desconfinamento, mas também todos sabemos que não estamos ainda numa circunstância que seja uma normalização da vida. Estamos num normal que é melhor do que aquele que tínhamos antes, mas é um normal que ainda por cima vai continuando sempre a evoluir. São situações que evidentemente se mantêm sempre em mudança, às vezes para a frente, sempre com a ameaça de poder voltar para trás, e isto evidentemente exige de nós cuidados. E esta ideia da fadiga pandémica promove, se quisermos, um bocadinho o contrário. Não é? O que acontece é que vamos encontrando justificações e desculpas para podermos fazer aquilo que no fundo queremos fazer. E, portanto, vamos desvalorizando os perigos, vamos simplificando as informações, vamos, de alguma maneira, tendo reações negativas àquilo que são as exigências que nos fazem, e isso, evidentemente, para além de nos poder fazer colocar em situações, do ponto de vista da própria pandemia, que possam ser perigosas e diminuir o nível de cuidados, evidentemente também aumenta, se quisermos, a nossa dissonância em relação àquilo que são as diferentes dimensões que a nossa vida implica, a dissonância com as pessoas que andam à nossa volta e, portanto, de alguma maneira traz também um custo acrescido que é importante considerarmos. Portanto, é fundamental que não nos deixemos enganar por nós próprios nesta nossa tão grande vontade de normalizarmos a nossa vida e, portanto, muitas vezes diminuirmos ou projetarmos, não é, aquilo que são os nossos desejos em dimensões que depois não vão funcionar. E este é, no fundo, o conceito natural da fadiga pandémica, que evidentemente estamos todos agora a conseguir ultrapassar um pouco mais, mas que é algo que se mantém e que é importante considerar. E que vem depois também muito potenciador destas dimensões das teorias da conspiração, não é, associado a este palavrão bonito que é o enviesamento da proporcionalidade. O que é que isto significa? As teorias da conspiração é encontrarmos respostas simples para problemas complexos e é uma vontade, evidentemente, que todos temos, porque se conseguirmos encontrar as respostas para aquilo que acontece, sentimos-nos mais seguros, porque sabemos aquilo que mais ninguém sabe. E, portanto, este tipo de teorias num contexto tão complexo e tão difícil como este que todos vivemos e tão global, não é? São muito férteis e têm um campo de evolução muito fácil. Aliás, fica claro, por exemplo, as fake news, que fazem parte, não é, deste alimentador das teorias de conspiração, e num mundo onde, por cima, onde hoje é cada vez mais digital e onde as pessoas vão procurar informação por si próprio, que é preciso, de facto, nós considerarmos e termos algum cuidado e ganharmos competências para distinguirmos aquilo que, de alguma forma, tem fontes que são adequadas e tem fontes que, de facto, não são adequadas. Desconfiem de tudo aquilo que aparece como uma resposta absoluta a alguma coisa. Não há respostas absolutas a coisa nenhuma, nada é exatamente de determinada maneira, tudo na nossa vida e na nossa sociedade, que é constituída por tantas pessoas diferentes, por tantos acontecimentos, por tantos contextos, nada poderia ter uma explicação única. Portanto, desconfiem de tudo o que são explicações demasiado simples, porque inevitavelmente, normalmente, essas não são as adequadas. Os problemas que vivemos são complexos e, evidentemente, têm implicações que são complexas e têm causas que são também complexas. E isto é que é, no fundo, o enviesamento da proporcionalidade, não é? E por isso é que dá uma tendência muito grande a nós, naturalmente, acreditarmos nestas coisas. Por um lado, para além daquilo que falávamos a propósito da fadiga pandémica, nós queremos encontrar, não é, as justificações que nos façam sentir mais seguros, mas depois temos tendência, não é, quando são estes acontecimentos muito grandes, e é isto o enviesamento da proporcionalidade, nós não acreditarmos que isso possa ter respostas, vamos dizer, não é simples no caso, mas respostas que possam não ser baseadas numa coisa qualquer que é mundial e que, de alguma maneira, alguém que domina, portanto, encontrar respostas que possam ser assim também de grande amplitude, ainda que simples na forma como se colocam, alguém que nos explora a todos, como se nós fôssemos todos, não é, umas pessoas diminuídas em relação a 2 ou 3 personalidades que sabem muito mais do que toda a gente e que conseguem naturalmente dominar toda a gente e criar e prever tudo o que pode acontecer e fazer acontecimentos brutais destes que inevitavelmente a todos nos condicionam. Portanto, é fundamental mantermos o espírito crítico, é muito fundamental fazer o fast-checking para as coisas que nos vão aparecendo, é fundamental não andarmos
a partilhar coisas das quais não sabemos bem de onde é que vêm, que não conhecemos e confiamos nas fontes de onde se trabalham, porque todos estamos sujeitos a isto, porque todos queremos acreditar que conseguimos encontrar respostas que nos satisfaçam. E, portanto, era mais ou menos isto. Muito obrigado e até uma próxima.